Se nós formos analisar toda a parte história das grandes conquistas, dos grandes impérios, que foi o Império Romano, o Império Grego, depois o Império Turco-Otomano, né? Pegarmos os grandes países que foram detentores do poderio, que foram primeiro os franceses, depois os ingleses, em algum momento os espanhóis e os portugueses. Atualmente a nação que mais tem poderio, tanto econômico como militar no mundo, é o povo americano. Nós temos uma missão muito nobre. Vocês percebam que o Brasil ele foi manchado por algumas guerras, mas muito poucas. Dentre elas podemos citar a Guerra do Paraguai, que foi a mais sanguinária que do nosso país participou. Mas em todas essas disputas territoriais, o Brasil, como país, como nação, jamais subjugou os povos vencidos. O que quer dizer isso? Jamais ele retirou qualquer tipo de vantagem econômica desses países. De todas as guerras que o Brasil participou, ele nunca usufruiu economicamente. Tanto na parte interna, que hoje são estados, mas que eram províncias da época. Teve a guerra dos emboabas, dos mascates, teve a guerra farroupilha que durou 10 anos, aqui, mas jamais a parte vencedora subjugou a parte que perdeu, diferentemente das outras nações. Todos esses outros impérios que eu citei aqui, todos eles, quando eles subjugavam uma nação que perdia, não sei se você sabe, mas a nação que perde um combate bélico é obrigada a pagar toda a despesa do combate exercido. Vou citar um exemplo aqui de uma guerra bem recente, que é bem pertinho, que é a Guerra das Malvinas com a Inglaterra. Até hoje, a nação argentina paga tributos à nação inglesa. Todo o espólio, toda a despesa de guerra que a Inglaterra teve, quem está pagando é a Argentina. Essa informação a gente não sabe, né? Não tem. Então o Brasil nunca fez uso disso. Por que o Brasil nunca fez uso disso? Porque o nosso povo, a nossa formatação de povo, justamente o contrário. Nós somos projetados como país e como povo para receber todos os povos do mundo. Aqui no Brasil existem todas as religiões, existem todos os tipos de povos. Nossa região, por exemplo, é habitada por povos italianos, povos alemães, povos portugueses, né? Aí temos já, saindo um pouquinho aqui, temos os poloneses, temos os espanhóis na fronteira, tivemos os índios aqui, temos aí subindo, pegando mais a parte de Santa Catarina, aí também tem alemães, aí Paraná tem húngaro, tem russo, tem belga, tem tcheco, São Paulo tem japonês e por aí vai. A gente não escuta falar aqui no Brasil, olha bem como é interessante, aqui no Brasil tem uma mesquita, né? Tem um templo judeu, tem uma igreja apostólica católica romana, tem um centro espírita, tudo na mesma quadra. E as pessoas não se avançam aqui, diferente do resto do mundo. Então não existe disputa de território e nem de poder aqui no Brasil. Por quê? Porque está na essência espiritual desta terra o amor, a paz, a harmonia entre os povos. Para isso que o Brasil foi criado. Então no nosso entendimento, no entendimento desta obra aqui, vai justamente nos clarear o porquê que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E por mais que a gente tenha tido nas aulas de história, isso eu falo porque eu sou uma pessoa que gosta de história, e seria humanamente impossível para mim aqui em 30 minutos retratar os 30 capítulos desse livro aqui. Não tem como. Mais ou menos uns 5, 10 minutos cada capítulo. Então ia demorar umas 4, 5 horas para falar desse livro aqui. De tão rico que ele é. Porque ele traz a informação, mas por que Princesa Isabel nasceu como Princesa Isabel e por que ela assinou a abolição da escravatura? Aqui tem a explicação do porquê. Por que Deodoro da Fonseca proclamou a República? Né? Só não traz a história recente nessa obra aqui, que são a história então depois dos primeiros presidentes da República, que foi Deodoro da Fonseca, Fernando Peixoto e depois os civis, né, que a República Café com Leite, que ou era um paulista ou era um mineiro, era um paulista ou era um mineiro. Aqui tem por que Tiradentes foi esquartejado. Para vocês verem, personagem da Inconfidência Mineira que foi morto foi Tiradentes. Todos os outros foram repatriados para a Europa. Quer dizer, até nisso o Brasil, nessa concepção de atrocidade para com os Inconfidentes, o rei da época, influenciado pelos espíritos protetores, não, apenas um. Por quê? Porque esse espírito tinha que passar por aquela situação. Tiradentes
em uma encarnação pretérita, tinha sido inquisitor. Ele tinha participado da Inquisição. E ele, infelizmente, subjugou e matou e fez atrocidades com muita gente. Mas foi um pedido dele, a possibilidade para vir. Então, até nisso tem explicação na obra. Então, essa obra aqui, a gente não deve fazer apologia assim, a certas coisas, mas essa obra aqui seria interessante que todo brasileiro, principalmente o espírita, lesse essa obra, para compreender a história do seu país. E aí nós vamos compreender o porquê que certas coisas estão acontecendo agora no país. A nossa evolução, ela é sempre lenta, gradual e cíclica. E nós temos livre-arbítrio. E aqui na obra a gente começa a entender isso. A gente começa a entender por que Dom João VI veio para o Brasil, por que Dom João V, por que Maria Joaquina, por que Dom Pedro I fez isso, por que José Bonifácio foi o tutor de Dom Pedro I. Aí nós vamos entender o porquê que estamos passando por isso hoje. Estamos numa turbulência econômica, estamos sim. Política também, social também, claro. Mas nós temos a oportunidade de mudar isso. É nos dado essa oportunidade. Então nós temos que compreender e aproveitar essa oportunidade. Então seria interessante que todos nós, como pessoas de bem, fizéssemos a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. Então esse conhecimento que nós vamos adquirindo é para a eternidade, é para a vida toda. Não vai se perder. Quando, e aqui na obra ele retrata, no final, aqui na conclusão, ele retrata quando todos nós, brasileiros, tivermos em nossos corações essa semente do Evangelho, do exemplo do Cristo, o Brasil vai ser um país que todos nós almejamos. E aí é feita uma pergunta no Livro dos Espíritos, na mesma questão agora, que eu pesquisei justamente dentro desse contexto. O nosso planeta, a nossa Terra, um dia vai ser uma nação só, quer dizer, vai ser um local onde todos vão viver como irmãos? Aí eles são reticentes de responder, não. Porque nosso planeta ele é composto de espíritos, de desejos, de gostos e de evoluções diferentes. Mas o Brasil não. O Brasil está fadado a ser um país assim. E se a gente perceber, dentro de todas essas situações, digamos, caóticas que vivemos nos últimos 20, 30 anos, aí, ou até antes, lá na época da colonização, com os escravos, né? E com as disputas, nosso povo sempre foi um povo pacífico, tirando as proporções. Nós estamos vendo agora, a gente sai, reclama, né? Exige e tal, mas tudo dentro da passividade. Se isso, a gente escuta muito falar, se isso que está acontecendo no Brasil, algumas coisas acontecessem em outros lugares do mundo, dava uma guerra civil, e realmente dá uma guerra civil. Nós não. Esses espíritos estão aqui por um motivo, veio para cá por um motivo, e eles compreendem esse motivo, quer dizer, inconscientemente a gente compreende. Eu vou citar um exemplo aqui que não me compreendam mal, mas assim, o segundo presidente da nossa república foi Floriano Peixoto, me corrija se estiver errado, tem alguém que estuda história aqui, mas acho que foi Floriano Peixoto, né? Floriano Peixoto ele fez uma coisa muito, muito errada para se tornar o segundo presidente. Não era para ser ele. Mas politicamente, estrategicamente e ardilmente ele passou a perna no outro. Não tem problema nenhum. Ele fez isso. Mais tarde ele desencarnou e voltou a encarnar. Como uma pessoa bem conhecida. Ele encarnou, se elegeu presidente e justamente foi tirado da presidência. Impeachment, nosso irmão Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello é o espírito reencarnado de Floriano Peixoto, o Major Mão de Ferro, que era conhecido na época. Então a espiritualidade está sempre nos proporcionando as coisas para nós recuperarmos os nossos erros. Então cabe a nós, que adquirimos o conhecimento, e aí vai entrar uma coisa que os espíritas têm que dar testemunho, e a gente vê isso muito nas obras, que nós vamos ser cobrados. E geralmente quando a gente começa a adquirir conhecimento, a nossa consciência começa a nos cobrar. E quando o nosso orgulho, o nosso egoísmo são mais fortes que o nosso desejo e a nossa fé de mudar e de melhorar, a gente para. Desiste. Então a gente percebe. Muitos irmãos começam a perceber que o problema está neles, e dizem assim, eu não vou mais lá porque não é para mim, eu não gostei. No começo é muito bom, muito bonito, muito certo. Quando a gente começa a ver que o problema está na gente, a gente desiste. Em todos os níveis.
E é por isso então que a espiritualidade está sempre dando uma oportunidade. Mas nós devemos nos policiar para não perder essa oportunidade que estamos tendo agora. Existem espíritos encarnados na Terra por volta de 7 bilhões, é isso, Luciano? Tu que é professor? Vocês sabem quantos espíritos encarnados tem na esfera perispiritual da Terra, esperando uma oportunidade para encarnar? 28 bilhões. Então nós estamos aqui tendo a oportunidade de aprender e de evoluir moralmente. Materialmente é fácil. É muito fácil a gente evoluir tecnicamente. Basta o nosso esforço. Moralmente é mais difícil, porque existe uma série de coisas que nós temos que fazer e temos que nos policiar. Tecnicamente é fácil, eu quero ser professor de matemática, o que eu faço? Eu estudo, passo no vestibular, vou para a faculdade, pago minha mensalidade regiamente, faço minhas provas, saio com o diploma. Tranquilo. É bem fácil, entre aspas, tecnicamente falando. Moralmente falando é muito mais difícil. Como é que eu vou evoluir tão rápido moralmente? É mais complicado. Como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou oferecer outra face? Como é que eu vou perdoar quem me ofende? Como é que eu vou exercitar as virtudes? Como é que eu vou ser benevolente? Como é que eu vou ser beneficente? Como é que eu vou ser caridoso? Isso é muito mais difícil. Então é nesse contexto que a obra nos chama a atenção. Através dos exemplos que ela traz aqui, ó, que indiferente da posição social, eu posso hoje estar na função de presidente de uma grande organização. Tecnicamente, intelectualmente, eu estou evoluindo muito. E moralmente? Será que eu pago o salário justo do meu empregado? Será que eu trato de maneira caridosa as pessoas que estão próximas a mim? É bem complicado, né? Por quê? Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, infelizmente, ainda irrompem muito mais do que nosso amor e nossa fraternidade. Por isso que Jesus dizia, é muito mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. Ele estava citando o exemplo fictício, né, da pobreza e da riqueza, mas para nossa compreensão. Por que o pobre é mais fácil? Ele consegue errar menos. Pega R$ 1 milhão e dá para uma pessoa que não tem, digamos assim, conhecimento e cultura nenhuma. Quanto tempo vai durar esse dinheiro na mão dele? Provavelmente, se ele não tiver os pés no chão, em pouco tempo ele não tem mais nada. Ah, tu tá errado. Não, não tô errado. Pegue quantas pessoas acertaram nos jogos de enriquecimento fácil aí, Mega Sena, etc. Passou esse dia no Fantástico, no programa da Rede Globo aí. De todos os que tinham ganhado, apenas um ainda tinha dinheiro. Todos os outros estavam na miséria. Por isso que também é um exemplo da obra aqui. Todos os outros impérios tiveram oportunidade, não tiveram? Império Grego, Império Romano, né? As nações, a grande maioria foram as mais ricas do mundo, não aproveitaram. Nós estamos tendo a oportunidade, nascemos. Eu tenho um filho que é adolescente, já é jovem, né, mas adolescente. Então a gente estava conversando, né? E ele disse assim, né, eu vou embora do Brasil, porque não dá para morar aqui, olha só, tem condições. É só coisa ruim, não tem nada que dê certo. Eu digo, olha, eu acho que nós estamos no país certo e pedimos para estar aqui. Se nós quisermos um país melhor, nós temos que mudar o país. Nós temos que mudar o país. Não adianta eu exigir do presidente da república, do governador do estado, do prefeito, do município. Nós temos que exercitar o nosso direito de cidadão. Nós temos tudo para exercitar. Nós temos um código de leis, nós temos um Ministério Público. Ah, mas não adianta. Ah, não adianta ficar reclamando. Esse tempo eu estava num local, daí uma senhora, não, porque, não sei, reclamando, né? Eu digo, não, assim, ó, vamos ali que eu vou com a senhora, nós vamos lá e vamos registrar uma petição no Ministério Público. Ah, não, eu não vou. Mano, mas é um direito da senhora, eu vou lá com a senhora, vamos lá. Não, não vou me incomodar. Não vai se incomodar. Vai exercitar o direito de cidadão. Não fui atendido, me deixaram esperando tanto tempo. Então nós temos as nossas leis, nós temos os nossos direitos. Nós temos que cobrar das autoridades competentes. Se ninguém cobrar, elas não vão saber que está acontecendo o problema. Um exemplo bem material. Quando a gente é assaltado, onde é que a gente vai? Vai lá na polícia e registra uma ocorrência. Todo mundo vai? Não. Muitas pessoas não vão.
Como é que as autoridades competentes vão saber se o número de situações aumentou ou diminuiu? Se o número real não é o que realmente está lá para sala de aula. A diretora da escola é responsável pelos alunos. Se o aluno não está indo na sala de aula, não está indo para aula, o que ele tem que fazer? Tem que ligar para o pai. O pai não sabe se o aluno está indo para aula ou não está indo para aula, se ninguém informar ele. O governo talvez não saiba que está faltando professor. O prefeito não sabe que o médico não está indo lá na UPA, não está indo lá na coisa de saúde, se ninguém reclamar. Então a gente sempre tem que exercitar o nosso direito de cidadão. Porque senão a gente não vai viver no país que a gente quer viver. Então, encerramos. Agradeço uma vez mais, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos benfeitores amigos, às falanges de Francisco, por este momento. E aproveitando esse ambiente de paz, de harmonia, de amor, vamos exercitar a nossa caridade. A caridade mais fácil de ser exercitada, que é a caridade da prece. Vamos orar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelas pessoas que estão passando pelo problema da dor física, através da doença, da falta de saúde, por aqueles nossos irmãos que já partiram do plano material, que por falta de conhecimento, por descuido, por deslizes, por erros, estão sofrendo nas regiões umbralinas do nosso orbe, por aqueles nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual, da nossa família, dos nossos amigos, por aqueles, pelo uso indevido do seu livre-arbítrio, cometeram erros aqui no orbe, estão pagando com o cerceamento da sua liberdade nos presídios, nas casas de detenção, pelos nossos anciões, nos asilos, pelas crianças, nos orfanatos, por aqueles que perambulam pelas ruas, abandonados, insensíveis, esquecidos pela nossa sociedade, pelos nossos desafetos, por aqueles que nós amamos, por aqueles que estão sempre ao nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos, pelo nosso local de trabalho, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, por aqueles que nos representam nas esferas administrativas, dos poderes legislativo, judiciário, executivo, enfim, pelos dirigentes das nações, por todos aqueles que fazem parte do caminhar aqui no orbe. E por último, a nós outros, que nós possamos também ser merecedores do teu amor, Pai, do teu equilíbrio, do teu amparo, das tuas benesses. E assim sendo, que assim seja.